Saudações. Nós vamos falar sobre litografia de semicondutores, ou seja, máquinas que imprimem, fazem chips de computadores. Tem havido muita conversa, muita notícia. Oh, meu Deus, a Rússia vai ficar sem chips de computador. A Rússia está muito atrasada, a Rússia está perdida. Sem Taiwan e o Ocidente, a Rússia já era. Isso não existe. Tá certo? E aqui nós vamos explicar como isso funciona e por que não é verdade que a Rússia está sem semicondutores. Ela tem semicondutores e muito melhor do que a grande maioria das pessoas imagina. Então, nós vamos começar tentando explicar isso. A primeira coisa que a gente vai fazer, evidentemente, é explicar o que são os nanômetros da tecnologia de fabricação de chips, uma linguagem acessível. Lembrando que fazemos os nossos agradecimentos ao Eletracérebro. É um blog russo de engenharia eletrônica, né? Muito bem. A tecnologia de fabricação de processadores indicando características de nanômetros. 28 nanômetros, 90 nanômetros. Mas muita gente que se interessa por isso são pessoas comuns, que não entendem os meandros da fabricação de microprocessadores. Então, sempre perguntas aparecem. E antes, né, de qualquer coisa, vamos explicar o que é isso. Bom, para fabricar um microprocessador é necessário um grande número de etapas e equipamentos muito complexos e finos. Mas a sequência se resume basicamente à impressão banal de fotografias, camada por camadas. Ou seja, a gente coloca uma pastilha de silício, aplica uma camada fotossensível, sobre ela obtemos uma coisa parecida com papel fotográfico para impressão de fotos. Agora, a partir da fotomáscara, que mostra a topologia do microprocesso, que, repito, é muito parecida com o filme fotográfico, a gente projeta essa camada através do microredutor. A gente está vendo aqui nessa imagem que está na tela. Perfeito? Bom, para o seguinte, onde a luz incide, o fotorresistor muda as suas propriedades e é lavado. Tudo é exatamente igual à impressão de fotografias ou à gravação de placa de circuito impressa. Em seguida, esse wafer de silício, essa pastilha de silício, passa pelo processamento necessário para formar a primeira camada e a próxima iluminação com a nova fotomáscara. Assim, transistores, capacitores, resistores, camadas isolantes dielétricas, interconexões metálicas e outros elementos crescem camada por camada. Perfeito? Como você e eu entendemos, todos esses elementos são tão pequenos que são medidos em nanômetros, que é 1/1000º de metro. Quanto menor o transistor, menos energia ele precisa para operar e, portanto, menos ele esquenta. Isso é importante. Assim, reduzindo o tamanho dos transistores, é possível fazer um processador da mesma área, mas com um grande número deles, né, sem medo de problemas como dissipação de calor e, consequentemente, superaquecimento. Gente, qualquer um que já olhou minimamente como o computador funciona, sabe o quanto essa questão do calor importa. O meu PCzinho aqui, por exemplo, que está muito longe de ser uma grande máquina, ele tem um dissipador de calor na placa-mãe, certo? Acontece, voltando ao assunto, que a partir de um certo ponto, a cada nova geração de processadores, os fabricantes dobravam o número de transistores neles, mantendo a área do chip. E, portanto, esse padrão passou a ser a regra. Quando a densidade é dobrada, o tamanho de qualquer elemento do chip, por exemplo, o comprimento da porta do transistor, diminui por um fator de 0,7, que é a relação matemática entre a área e o comprimento do lado. Certo? A partir daqui, tivemos uma série de valores nanométricos em nome de processos técnicos. Cada um 0,7 vezes... Perdão pela tosse. Cada um 0,7 vezes menor que o anterior. 500, 350, 250, 180, 130, 90, 65, 32, 16. Aí, a partir daí, a série passou a ser menos esbelta. 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1. Então, obviamente, 1 e 0,7 se seguirão. Ou 10 e 7 angstroms. Certo? Assim, a princípio, os nanômetros da tecnologia do processo foram determinados de forma muito clara e lógica. O que era? Era o tamanho do menor elemento geométrico
em termos de comprimento ou largura formado nesse processo. Normalmente, é igual à resolução linear do equipamento. E assim foi a tecnologia de processo de 250 nanômetros, inclusive. Certo? Em seguida, o valor da tecnologia do processo, de acordo com o plano da ITRS, que é International Technological Roadmap of Semiconductors, um plano tecnológico internacional para a fabricação de semicondutores, começou a ser determinado pela largura mínima da trilha do nível inferior do metal. Então, a meia etapa da trilha, que é cerca de 2 vezes, contanto que o portão do transistor. Então, vamos lembrar que o passo da trilha é a trilha mais o intervalo entre as trilhas. Essa regra tem que ser seguida para padrões de 180 nanômetros, 130 nanômetros, 90 nanômetros e 65 nanômetros. Mas chega um ponto, como a gente já falou, que ele deixou de ser respeitado. No final do fórum do IEEE, que é o International Electronic Devices Meeting, que é um encontro internacional de engenheiros eletrônicos, o nome da tecnologia do processo de 45 nanômetros e todos os subsequentes passou a ser um mero conceito de marketing. A Intel propôs vincular a transição para cada próxima etapa à duplicação real do grau de integração. Tipo, densidade do pacote, medida em MTP por milímetros quadrados. Ou seja, milhões de transistores por milímetro quadrado. Sim, no milímetro quadrado você tem milhões de transistores. Assim, foi fixada a regra que cada nova geração deveria ser colocada cerca do dobro de elementos na mesma área do cristal, que foi observado por algum tempo. No entanto, a partir do processo de fabricação de 22 nanômetros, alguns fabricantes deixaram de observar essa regra, e para os demais, o comprimento dela não permitia mais aumentar a produtividade com a mesma eficácia. Quer dizer, a coisa vai ficando tão pequena, que você vai chegando numa escala quase molecular. Assim, os processadores da Intel, fabricados de acordo com a tecnologia do processo de 22 nanômetros, não fazem mais o overclock tão bem. A velocidade dos transistores acaba sendo limitada por correntes baixas, e as correntes são limitadas pela largura de banda do canal estreito do transistor. O circuito, então, se fechou. Desse ponto em diante, ou seja, de 22 nanômetros, na verdade, significa apenas uma transição para um novo conjunto de soluções técnicas, e nada mais. Então, o número de nanômetros passou a ser apenas isso, transição para um determinado novo conjunto de soluções técnicas. Deixou de ser um valor real. Assim, não tenha medo de aproximar o tamanho da tecnologia de processo do tamanho da rede cristalina de silício, que na verdade é 0,54307 nanômetros. Então, são nanômetros completamente diferentes que a gente está falando aqui. Aparentemente, o marketing severo continuará reduzindo esse número por um tempo infinito. Perfeito? Mas vamos ao passo seguinte, que a gente está falando da questão russa. Como fica a Rússia nessa coisa toda, né? Essa é a nossa preocupação. Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer a transição do slide, para a gente não se perder. Agora sim. Bom, no outono de 2021, o site Eletrocérebro escreveu um trabalho de pesquisa que apareceu em um site de compras públicas, com o tópico Desenvolvimento de uma instalação de nanolitografia de raio-x sem máscara, baseada em uma máscara dinâmica de sistema microeletromecânico para a formação de nanoestruturas com tamanho de 13 nanômetros e a base da fonte síncrotron ou plasma, com o código litografia de raio-x. Esse mesmo site escreveu um estado de coisas mais geral, com os desenvolvimentos nessa área em novembro do ano passado. E desde então, nenhuma nova informação específica apareceu. Eu vou deixar os 2 links aí abaixo nos primeiros comentários. Está em russo, mas vai que a pessoa quer ver. Eu acredito que a transparência é um elemento importante desse canal. De toda forma, especulações recentes sobre o tema dos nanômetros de 7, dos circuitos de 7 nanômetros foram feitos com base nas mesmas velhas informações e conjecturas
de acadêmicos individuais. Isso em 2021. Em 29 de outubro de 2021, um concurso público, uma concorrência pública acima mencionada, foi vencida pela Universidade Nacional de Pesquisa do Instituto de Tecnologia Eletrônica de Moscou, por valor de 670 milhões de rublos. Não dá uns 150 milhões de reais. Uns 15 milhões de reais, perdão. A data da conclusão foi 30 de novembro de 2022. Na verdade, eu vou ver isso agora. Quantos reais foram, né? Porque a informação imprecisa, sei lá, né? Vamos dar uma informação certa. Vou ver aqui agora para vocês quanto dá 670 milhões de reais em rublos. Dá 51 milhões de reais. 50 milhões de reais me parece um valor justo, né? Um valor que faz algum sentido. Mas vale ressaltar que 4 meses depois, em 16 de março de 2022, o MIET, né, que é o tal Instituto Nacional de Pesquisa em Tecnologia Eletrônica, na Universidade Nacional de Pesquisa, anunciou uma licitação de 210 milhões de rublos, ou seja, mais 15 milhões de reais extras, com o título Realizando parte integrante do trabalho de pesquisa sobre o tema, abre aspas, desenvolvimento da aparência e tecnologias críticas para a criação de elementos de uma instalação de litografia de raio-x sem máscara, fecha aspas, e foi conquistada pelo Instituto de Física de Microestruturas. Grave esse nome, Instituto de Física de Microestruturas, IPM-RAS, que é um ramo do Instituto de Física Aplicada, IAP-RAS. Mas o prazo de conclusão dos trabalhos foi até 31 de dezembro de 2022. Então, atenção. A primeira questão é por que a data de conclusão dessas obras é indicada um mês depois de obras que já era para ter sido encerrada. Perfeito? Então, de uma forma ou de outra, o IPM-RAS planejou incluir os resultados científicos do primeiro trabalho no relatório do presidente e ao governo da Federação Russa. Aproximadamente da seguinte forma. Preste atenção. Desenvolvimento inovador de uma litografia de raio-x sem máscara, mas na frente a gente vai explicar o que é isso, a diferença, para uma produção em pequena escala de componentes micro e nanoeletrônicos. Gente, pequena escala, nós temos que entender o seguinte. Uma coisa é a produção comercial, que você precisa para celular. Hoje em dia, processador, você usa em carro, máquina de lavar roupa, em tudo. Mas a preocupação principal da Rússia é com segurança nacional. Certo? Supercomputadores, mísseis, submarinos, certo? Satélites. Então, a principal preocupação da Federação Russa, evidentemente, é a segurança nacional. Certo? Nesse sentido, foi desenvolvida a aparência de uma litografia de raio-x sem máscara com base em uma fonte de radiação laser plasma pontual a 13,5 nanômetros. E um sistema microeletromecânico de microespelhos com máscara dinâmica. A lente de 3 espelhos foi criada a partir da projeção de uma redução de 400 vezes, que fornece uma resolução do litógrafo de até 20 nanômetros. É exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui na página principal. Está mostrando como isso é feito. Perfeito? Esse é um esquema óptico de raio-x de uma nanolitografia sem máscara com lentes de 3 espelhos. Espelhos são M1, M2 e M3, com ampliação de 400 vezes. E uma matriz reflexiva de microespelhos. Perfeito? Então, não ficou assim muito claro o que o MIET fez pelos 50 milhões de rublos nesse esquema. Certo? Fizeram um espelho, uma fonte de radiação, tudo isso é a ideia do IPM-RAS, ou é outra coisa. Ninguém sabia a princípio, mas isso acabou se resolvendo. Como assim? Deixa o mestre Leider passar o slide. Pronto. Agora a gente vai começar a ter as primeiras respostas. Certo? A partir de 18 de outubro de 2022, a mídia russa informou ativamente
que o referido Instituto de Física Aplicada da Academia Russa de Ciências, o IPF-RAS, que é a organização-mãe do IPM-RAS, criou uma amostra de demonstração de uma litografia na qual imagens individuais foram obtidas em substratos com resolução de 7 nanômetros. 7 nanômetros, certo? Ok. Bom, de início, o autor do blog não reagiu bem a isso. Escreveu um artigo chamado Litografia Russa de 7 nanômetros em 2026, certo? O autor se baseou em informações de 20 de outubro de 2022, constantes no site mencionado na matéria, que não indicavam a fonte de informação propriamente dita. Na Rússia, as coisas são meio nebulosas, certo? E ele acabou tentando descobrir de onde vieram todas as outras informações. E encontrou outro artigo que foi publicado 2 dias antes, ou seja, em 18 de outubro de 2022. Está parecendo uma investigação, né? Mas é basicamente isso, gente. Meu vídeo passado foi sobre o satélite, o sistema de satélite russo, Kupol. E, na verdade, eu nem estava procurando o Kupol. Eu estava e ainda estou procurando informações sobre o satélite de 45 quilos de órbita extra-baixa que os russos estão lançando praticamente a cada 6 meses. Certo? Então é isso, eles estão lançando um satélite de 45 quilos a cada 6 meses. Então, o que a gente sabe de concreto, portanto, é que um satélite precisa ser lançado a cada 6 meses para substituir o outro. Então, trata-se de satélite de vida curta, de órbita baixa, de 300 quilômetros. Mas não se sabe absolutamente nada de concreto sobre esse satélite. Os rumores é que ele é um sistema de radar de pulso Doppler que capta qualquer informação, qualquer pulso eletrônico dentro de uma área específica. E o que se deixa subentendido é que essa área subespecífica é a Ucrânia e territórios vizinhos. É um satélite bastante específico, de órbita baixa, que está ultra preciso, e aí é interessante, porque ele exige não só uma capacidade fantástica de aquisição de informação, como principalmente processamento de informação. Ou seja, os russos, de alguma forma, têm microprocessadores muito eficientes e pequenos, mas não em escala comercial. Eles têm, mas quase como uma boutique de altíssima tecnologia, que funciona para empresas específicas, dentro de aplicações específicas envolvendo defesa e alta tecnologia. Certo? De toda forma, a confiabilidade dessas informações aumentou muito seriamente. Certo? Além disso, já era conhecido que uma amostra de demonstração da litografia do IPM-RAS estava disponível desde 2011. E o IPM-RAS, como a gente sabe, é uma ramificação do IAP-RAS. Ou seja, vou até mostrar para vocês, espera aí, qual que é esse litógrafo. Está aqui, deixa eu esperar aparecer. Ué? Esse aqui, perdão. Esse é o litógrafo. Desde 2011, ele já consegue imprimir, porque, na verdade, quando a gente fala de fábrica de chip, é igualzinho nós falamos no começo. É uma impressão. É quase uma impressão fotográfica, só que em camadas muito finas. Então, esse é o equipamento russo que, desde 2011, já consegue fazer microprocessadores de 28 nanômetros. Então, não é que em 2030 vai ter um, não. Em 2011, 12 anos atrás, o IPM-RAS já tinha um litógrafo com impressão para 28 nanômetros. Certo? Então, evidentemente, a tecnologia russa não ficou parada em 12 anos. Ela avançou. Só que deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui, que é muito importante a gente ter como referência. Que é o seguinte. As coisas na Rússia funcionam de maneira muito diferente do Ocidente. Esses institutos de pesquisa, essas fábricas de alta tecnologia, as fábricas de armamento, isso tudo é estatal. O que significa que eles não têm uma preocupação com marketing, igual você vê no Ocidente. No Ocidente, se você faz alguma coisa, você papagueia ela para todos os sites, para o mundo inteiro ver. Na Federação não existe essa necessidade. A segurança nacional é o tópico principal, é o objetivo.
e não a publicidade. Muitas vezes a publicidade é inimiga da segurança nacional. Perfeito? Então, os russos às vezes fazem uma coisa, igual em 2011 foi necessário mostrar que eles tinham. Então, eles mostraram, a gente já faz, já temos competência técnica para fazer uma litografia de 28 nanômetros. E aí depois eles chegaram à conclusão que não precisava mais mostrar para o mundo o que tinha. Que era mais interessante, pelo contrário, esconder do mundo o que eles estavam fazendo. Certo? Então, a última informação pública sobre a produção russa de semicondutores é exatamente essa de 2011, na qual eles já faziam semicondutores de 28 nanômetros, microprocessadores de 28 nanômetros. Certo? Essa é a última informação pública que a gente tem. Última. De lá para cá, apareceu a informação, picada ali, anos depois aparecia outra, depois aparecia outra, e as anteriores eram apagadas, como se nunca tivesse existido. As coisas, repito, na Rússia são um pouco mais complexas do que as que existem no Ocidente. E por isso existe uma confusão, acho que proposital também, tanto do parte dos russos quanto do parte do Ocidente, uma propaganda, os russos não podem. E o que me espanta, gente, é isso, como se a propaganda, os russos não podem, os russos estão perdidos, pudesse mudar alguma coisa. A propaganda não vai mudar nada. Certo? Não vai mudar nada, mas parece que eles acreditam magicamente que se eles esconderem do público que a Rússia tem determinadas capacidades, a Rússia para de ter essas capacidades. Isso é uma bobagem, gente. Isso é uma bobagem. De verdade, isso é uma bobagem. Mas é assim que o Ocidente funciona e é assim que a Rússia funciona. Então, a gente só vai mostrar as coisas como elas são. Certo? Então, essa foto que vocês estão vendo é o quê? É a nanolitografia multiplicadora desenvolvida no IBM-RAS. Essa é a máquina, é uma impressora. Existe uma parte dela que pesa mais de 1 tonelada, que é a espécie de bateria, que é o que vocês estão vendo à direita. E ela é desenvolvida por componentes de engenharia nuclear. Certo? Então, basicamente, gente, o que é um nanolitógrafo? Que é essa máquina que vocês estão vendo aí. É a soma de duas tecnologias extremamente complexas. De um lado, essa máquina que vocês estão vendo se assemelha muito a uma impressora misturado com uma máquina que revela filmes fotográficos. Mas também é muitíssimo importante o feixe de laser, que deriva de engenharia nuclear. Que essa máquina um pouco mais discreta, que um pedaço dela está mostrado à direita. Tá certo? A coisa vai ficando levemente complicada, mas nos acompanha até o fim. Acho que vale a pena. O que a gente sabe é que melhorias foram feitas no limite da radiação, né, na fonte de radiação, que eu falei que é importante, a máquina direita, quanto na lente, que é o que está na máquina esquerda. Certo? Então, a fonte de radiação está na máquina direita, que está mostrada só em parte, e a lente está mostrada nessa máquina esquerda. Então, melhorias foram feitas. Em microestruturas com resolução de 30 nanômetros foram obtidas usando essa configuração específica. Então, é muito realista que a instalação tenha sido atualizada mais de uma vez e estruturas tão pequenas quanto 7 nanômetros possam ser obtidas nela sem dificuldade. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre as figuras, 7 nanômetros. Nós já explicamos que isso não tem relação com o tamanho real das microestruturas obtidas, com a resolução. É só um nome convencional de um determinado padrão tecnológico. Nesse caso, nós estamos falando de quê? De permissão. O nome condicional da norma tecnológica, repetindo, não reflete a resolução da litografia. Mas, como a gente disse lá no começo, é uma combinação de vários fatores. Densidade dos transistores, o design, a tecnologia utilizada para formar, e a própria figura nada tem a ver com a física. E foi obtida indiretamente por meios puramente matemáticos. Por isso que institutos de matemática estão por trás da teoria. Certo? Como eu disse, na Rússia as coisas funcionam de maneira diferente. Como é que funciona na Rússia? De um lado, você tem pesquisa em física aplicada para desenvolver lasers. Do outro, você tem institutos poderosíssimos, mais avançados do mundo. Os melhores matemáticos do mundo são russos. Os melhores matemáticos do mundo são russos.
E esses matemáticos se reúnem em outros institutos para fazer teoria. Certo? Você desenvolve meios matemáticos teóricos e meios físicos teóricos. Depois você aplica. É mais ou menos o mesmo padrão que a gente mostrou que existe na produção russa de radares e satélites, que a gente mostrou no vídeo de hoje mais cedo, falando do Cupol. Então, teoricamente, tendo litografia com resolução de 7 nanômetros, seria perfeitamente possível fabricar chips com processo técnico de, por exemplo, 3 nanômetros. A questão é mais complexa ainda, porque não se sabe há quanto tempo os russos já têm a capacidade de fazer litografia de 7 nanômetros. Ou seja, capacidade de fazer microprocessadores de 3 nanômetros, que são melhores do que o melhor que existe na tecnologia ocidental, que são aqueles feitos pela TSMC. Perfeito? Então a gente não sabe há quanto tempo a Rússia tem uma tecnologia não igual, melhor do que a do Ocidente. Perfeito? Mas vamos dar uma olhada nas anotações do IBM-RAS de 2011. O que estava escrito? Que é a última indicação oficial que a gente tem. Pela primeira vez na Rússia, foi criado um suporte para uma nanolitografia de projeção com comprimento de onda de trabalho de 13 nanômetros e meio e uma resolução calculada de 30 nanômetros. A imagem da nanoestrutura com redução de 1/5 é projetada no fotoresist, utilizando uma objetiva esférica de 2 espelhos. A criação do stand indica a presença da Rússia em tecnologias chaves, que permite o desenvolvimento de equipamentos litográficos que, nos próximos anos, se tornarão os principais na produção de chips com padrões topológicos de 8 a 22 nanômetros. Opa! Por que o Estado não foi mais longe e financiou a criação de verdadeira litografia EUVL há 10 anos? Ou, em outras palavras, quem garante que ele não foi? O Estado russo é muito diferente do Estado americano, ou do Estado alemão, ou do Estado japonês. Certo? Até diferente do Estado chinês ou iraniano. Então, quem garante que ele já não tinha esses padrões topológicos de 8 a 22 nanômetros, por exemplo, 6 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás? Ninguém sabe, cara. Certo? Ninguém sabe. De toda forma, a litografia de projeção de radiação ultravioleta extrema, EUVL, operando em faixas de comprimento de onda de 13,5 nanômetros, mais ou menos 1%, é o candidato mais provável, isso eles estão falando 12 anos atrás, para uma produção em massa da próxima geração de nanoeletrônicos com normas topológicas de 22 a 8 nanômetros. Certo? E, de fato, foi isso que aconteceu. Olha o que eles falaram em 2011. Prevê-se o início da sua utilização tecnológica industrial em 2013 a 2015. Gente, olha que loucura. Então, pode ser que já tenha 10 anos que ele tem essa tecnologia. Considerado uma tecnologia estratégica, os equipamentos, componentes do hardware e fotorresistentes dessa litografia estão sob controle de exportação do governo dos Estados Unidos. Eu já sabia do problema. Atualmente, ASML, da Holanda, Canon e Nikon, do Japão, fabricam vários modelos experimentais em unidades de projeção. Várias empresas, líderes mundiais da microeletrônica, iniciaram experimentos sobre o desenvolvimento de tecnologia da litografia UVL. E, por exemplo, foi exatamente o que a ASML fez. Exatamente isso. E até porque a matemática dessa tecnologia da ASML holandesa é russa. Então, não são os russos que estão copiando os holandeses. Foi o contrário. Foram os holandeses que compraram dos russos a matemática necessária para fazer essas máquinas de litografia de UVL, que é a radiação ultravioleta extrema. E é interessante dizer que essa radiação ultravioleta extrema é a tecnologia holandesa. Os russos trabalham com tecnologia de raio-x, que é outra, a gente vai ver mais na frente. Então, mesmo assim, os cientistas sabiam de tudo isso e podiam começar a trabalhar ativamente e realmente competir com a ASML, se o Estado os financiasse. Acontece que, naquela época, a Rússia estava no mesmo motivo da Holanda.
mas por algum motivo o financiamento do valor necessário não continuou. Quer dizer, não que a gente saiba. As coisas na Rússia, como eu disse, podem ser nebulosas. No âmbito dos programas da Academia Russa de Ciência, subsídios da Fundação Russa para Pesquisa Básica e contratos estatais da Rosatom, veja só, veja como as coisas são diferentes do resto do mundo. A empresa que estava patrocinando isso, estatal, é a Rosatom, que mexe com a engenharia nuclear. Por quê? Para os russos, a fotolitografia era uma questão de laser. Você está trabalhando com laser, o que eu estava trabalhando é laser. Para o restante do mundo é impressão mesmo. Você se lembra que eu mostrei, que deixa eu até voltar aqui atrás. Não, nessa foto aqui já dá para vocês verem mesmo. Vocês estão vendo duas máquinas. O resto do mundo foca na máquina da esquerda, o litógrafo. A Rússia foca na da direita, que é a fonte de laser. Perfeito? Então, em todos os países do mundo que tem essas tecnologias, inclusive o Brasil, né? Lembrando que o governo Bolsonaro, maldito lhe seja, maldito sejam os filhos até a 7ª geração, maldito seja o corpo e maldito seja a alma, quando ele finalmente for para o inferno. Até o Bolsonaro fechar a CEITEC, o Brasil também trabalhava nessa máquina esquerda, o fotolitógrafo. A Holanda trabalha nessa máquina esquerda, os Estados Unidos trabalham nessa máquina esquerda, o foco da Coreia do Sul é nessa máquina esquerda, o foco do Japão é nessa máquina esquerda, o foco da China, incluindo a Ilha Rebelde, é nessa máquina esquerda, mas o foco da Rússia não, é na máquina direita. Então, está todo mundo muito focado na impressão, menos a Rússia. O foco da Rússia é o laser. O laser. E daqui a pouco a gente vai entender por que o foco da Rússia é o laser. Perfeito? Bom, continuando. No âmbito dos programas da Academia Russa de Ciências, o subsídio da Fundação Russa para Pesquisa Básica e contrato estatal, né, com o Rosatom, como já falamos, pela primeira vez, mostrou um stand de nanolitografia com comprimento de onda operacional de 13,5 nanômetros, que é aquilo que a gente vê na ESMC, né? Com a resolução calculada de 30 nanômetros, que foi criado no IPM-RAS, ou seja, existe há 12 anos. Uma imagem da topologia de nanoestruturas com a resolução de 1:5 é formada no fotoresiste usando uma objetiva asférica de 2 espelhos. O tamanho da área iluminada no fotoresiste é de 0,6 por 0,6 milímetros cúbicos. Então, 0,036 milímetros cúbicos. Com a ajuda de um sistema de varredura de 2 coordenadas, o padrão pode ser multiplicado em uma área de 5 milímetros cúbicos. Ou seja, o desenvolvimento desse stand foi financiado por meio de um contrato com a Rosatom, bem como por meio de doações da Fundação Russa para a Pesquisa Básica. Assim, não se pode dizer que o trabalho não foi financiado, ele foi. Mas por que em 2011, com base na estante, não se financiou a criação de uma litografia industrial? Já poderia a Rússia ter feito isso em 2015. Certo? Foi desenvolvido um promissor fotorresiste doméstico, sensível na região de 13,5 nanômetros. E as primeiras nanoestruturas obtidas de trabalho começaram a otimizar fotorresistência para a região de 13,5 nanômetros. Perfeito? Ou seja, o fotorresiste já existe. A tecnologia já existe. A Rússia já domina isso. Desde quando? Ninguém sabe. E por que o Estado não financiou uma fábrica? Talvez porque fosse mais barato comprar. É igual o esquema da China com a soja. Deixa eu explicar aqui para vocês. A soja é uma planta chinesa. Ela não existe em estado natural em algumas regiões da Manchúria. Ela é nativa da China. Então, por que a China não produz toda a soja que ela precisa? Porque tem um idiota para produzir por ela. O Brasil. Se a produtividade, veja só, a produtividade do arroz na China é na faixa de 10 toneladas por hectare. A produtividade da soja é de 4 toneladas por hectare. Então, no hectare, para produzir soja uma vez por ano, eles podem produzir arroz até 3 vezes por ano. Ou seja, digamos que a China consiga a produtividade de 5 toneladas por hectare de soja.
mas num ano dá para você produzir 20 ou até 30 toneladas por hectare de arroz. Por que você vai deixar de plantar arroz e plantar soja? Você tem um idiota, é um país que está sacrificando o meio ambiente, a população, o desenvolvimento, para produzir para você. A mesma lógica se aplica à Rússia. Ela tinha tecnologia, tinha. Então por que ela não fez isso em escala industrial? Porque as prioridades eram outras, porque já havia países que faziam isso mais barato. Então o que ela fez? Ela não foi burra. Ela sabia que eram tecnologias extremamente sensíveis e que a segurança nacional não poderia ficar dependente da boa vontade dos Estados Unidos de fornecer essas tecnologias para ela. Então, o que ela fez? Ela manteve, muito discretamente, provavelmente secretamente, uma produção de boutique, tipo 10, 50 mil chips por semestre, só para as necessidades da inteligência russa, da ciência russa de ponta, da engenharia russa de ponta, da indústria de armas da Rússia, certo? Ok, vamos fazer um roteiro do que é previsto, do que é provável. Em 2024, uma máquina Alpha, e eu estou falando, gente, isso que eu estou falando aqui agora, não é produção científica, não. Isso ela já tem. Estou falando de produção comercial, para exportar para o resto do mundo e trazer para ela mesma. Então, essas coisas comezinhas, celular, máquina de roupa, carro, sabe? Para coisas que não são de segurança nacional. Até 2024, é o ano que vem, uma máquina Alpha vai ser desenvolvida. Certo? A partir desse momento, a instalação passará a ser um equipamento. Na verdade, o prédio já está construído, quase construído. Passará a ser um equipamento de trabalho e será concebida para realizar o ciclo completo de operações. No entanto, a ênfase nessa fase não vai ser a velocidade do trabalho, ou mesmo a resolução, mas a implementação completa de todos os sistemas. Todavia, isso deve ser o suficiente para tornar o empreendimento atraente para investidores, certo? E fábricas poderão surgir devido ao custo competitivo da própria usina e da sua manutenção. Até 2026, a Alpha deve ser substituída pela Beta. Todos os sistemas vão ser melhorados e tornados mais complexos, e a resolução vai aumentar. A produtividade também, e muitas operações serão robotizadas. As instalações já podem ser utilizadas em produção em larga escala. E o que será feito? Nessa virada é importante integrá-la aos processos tecnológicos reais e depurá-los, puxando para cima os equipamentos adequados para todas as etapas da produção. E em 2028, a fotolitografia poderá adquirir uma fonte de radiação mais poderosa. Lembre-se, essa é a ênfase dos russos. A fonte de radiação. E talvez seja antes de 2028. Nós estamos falando de um engenheiro eletrônico que se interessa pelo tema, que pesquisa o tema, que trabalha com o tema. Ele não tem todas as informações. Ele é civil. Até porque, se eu fosse militar, eu não podia divulgar isso. Então, ele está falando que em 2000... Então, sistemas de posicionamento e alimentação aprimorados vão funcionar com mais rapidez e precisão. Isso significa uma concorrente para a ESML? Vamos responder isso. Como os cientistas esperam, com igual poder de fonte de radiação, a litografia de Nizhny Novgorod será de 1,5 a 2,5 vezes mais eficiente do que a holandesa. O que isso quer dizer ainda não está muito claro. Muito provavelmente estamos falando da área de iluminação, ou seja, do laser. Por isso, os russos estão focando na marca de laser. Além disso, a própria fonte de radiação, fonte de radiação, é muito mais compacta e limpa em operação, o que acaba afetando significativamente o custo, o tamanho e a complexidade do equipamento. É disso que o mestre Leiber está falando. Está todo mundo muito preocupado com a máquina, o fotolitógrafo, claro, a Rússia também, mas o foco da Rússia, o foco do trabalho tecnológico da Federação Russa, nitidamente, é a fonte de radiação, o laser. O sistema óptico do demonstrador, produzido pelo IBM-RAS, supera todos os análogos existentes no mundo hoje. Ou seja, a marca que os russos construíram em 2011 ainda não tem nenhuma no mundo tão boa quanto ela. Certo? Nenhuma tão boa quanto ela.
O mundo avançou bastante na litografia, no fotolitógrafo. Mas a máquina de laser, a fonte de laser, fonte de radiação russa, de 2011 é tão boa, mas tão boa, que nada no mundo, hoje, em 2023, é sequer igual a ela. Não vou dizer melhor, não. É igual a ela. Certo? Então, a gente não... Isso é igual a ela era em 2011. 12 anos se passaram. Eles podem ter feito muito melhor. E, evidentemente, sobre isso, fecharam o bico. Certo? Então, em 21 de novembro do ano passado, a mídia inteira ficou chocada com as palavras do acadêmico Alexander Sergeyev, que é o diretor científico do Centro Nacional de Física e Matemática, NCPM, de que está sendo criada na cidade de Sarov, na região de Nizhny Novgorod, a seção de transferência de tecnologia de ciência fundamental. Uau! Atomexpo. Viu? Atomexpo. Até hoje, o controle do processo de produção ainda está nas mãos da engenharia nuclear russa, que é uma coisa que ela é, eu não preciso dizer os mísseis que ela desenvolveu, as armas que ela desenvolveu, e que ela tem vamos aí falar sobre um pouquinho da indústria de semicondutores. Todo mundo fica falando, oh meu Deus, né, a litografia, mas a matéria-prima essencial, que são as pastilhas de safira, só são produzidas em escala comercial na Federação Russa. Sabe quanto tempo leva para fazer uma máquina dessas pastilhas de safira? 30 anos. 30 anos. Você começar do zero até você ter uma. E o Brasil resolveu fazer uma, né? Uma pastilha de safira. Começou agora em 2023, ela só vai ter ela pronta em 2053. E as limitações técnicas são tão precisas que, se houver uma atividade sísmica, não pode ser feita. Ela não pode ser feita em nenhuma região estável tectonicamente. Não pode ser feita em Taiwan, não pode ser feita na Coreia, não pode ser feita na China, não pode ser feita no Japão, não pode ser feita em 80% do território dos Estados Unidos. No Brasil, pode ser feito na maior parte do país, mas não todo ele. É tão preciso que, por exemplo, não dá para você fazer no sul do país, que reverbera os terremotos que acontecem na Cordilheira dos Andes. Não pode ser feito, por exemplo, no Acre, e no extremo oeste do Amazonas, que reverbera terremotos feitos no Acre. Não pode ser feita no Ceará, no Rio Grande do Norte, porque reverbera terremotos que acontecem na África. Então, mesmo no Brasil, que é um país praticamente sem terremoto, as áreas onde se pode instalar uma fábrica dessa são muito limitadas. O fato da Rússia ser maior do que 4 continentes do mundo, evidentemente, ajuda ela. E ela tem condição de fazer essas indústrias, essas máscaras de safira. Né? Mas isso ninguém menciona. Né? A impressão é que você só precisa de silício, né? Sei lá, areia, e você imprime o chip para pronto. Os discos de safira são importantíssimos e a Rússia é virtualmente o único fornecedor comercial que existe no mundo. Na tecnologia nuclear, de laser, atômica, a Rússia é insuperável. Ela faz diamante, eu não sei se vocês sabem, tem gente que faz, eu acho meio móvel. Mas não diria, sei lá, perder um cachorrinho, perder um gatinho, perder um parente, um ente querido. Se você mandar cremar e mandar a cinza para a Rússia, se devolve na forma de diamante. A Rússia consegue fazer isso. Na produção de cristais, é disso que se trata, a Rússia é insuperável. Então a gente tem 3 fases de processo aqui. A gente precisa do fotolitógrafo, e o Ocidente inteiro está falando dele. Só que a gente precisa, a montante, dos discos de safira. E só a Rússia fabrica. E a gente precisa de uma fonte alimentadora, que é a emissora de energia, de laser. Ou raio-x, a Rússia não usa laser, a Rússia usa raio-x. E nisso a Rússia é insuperável. Então, das 3 partes do processo, a Rússia é insuperável em uma delas. A Rússia é virtualmente a única em outra. E a única dúvida que existe é exatamente no fotolitógrafo. Que a Rússia era padrão mundial em 2011, desde então nunca mais falou sobre o assunto. Certo? Uau! Vamos continuar. No âmbito do NTNB,
UNSFM, a colaboração que a gente precisa, né, que a Rússia precisa, é uma capacidade de desenvolver uma eletrografia comercial entre 2 e 3 anos. A gente pode usar as tecnologias para desenvolver uma alternativa a SML, usando espelhos de raio-x, viu? Raio-x. E não EUVL, para focar a radiação. Esses instrumentos já foram desenvolvidos no Instituto de Física Aplicada da Academia Russa de Ciências e no Centro Nuclear Federal em Sarov, bem como houve desenvolvimentos no Instituto Sedakova. Então, se a gente combinar esses 3 desenvolvimentos, é muito fácil obter um sistema litográfico com uma potência muitas vezes maior que a do SML. A questão é se... Quem garante que a Rússia não fez exatamente isso? A gente está partindo do pressuposto que a Rússia é burra. Mas a história, acontecendo ao vivo, diante dos nossos olhos, mostra que a federação pode ter alguns defeitos, mas a burrice não é deles, não. Certo? Bom, de toda forma, o NCFM é baseado na base experimental e computacional do Centro Nuclear Federal Russo. Está vendo novamente engenharia nuclear? Que é o VNF. Bem como no complexo de edifícios de pesquisa e laboratórios avançados, instalações de meia ciência e a ciência do próprio NCFM. Como parte do início rápido, a parte educacional do centro tornou-se uma filial da Universidade Estatal de Moscou, com o nome de MV Lomonosov MGU Sarov, em 2021. Então, já aconteceu. Mais de 60 organizações científicas e empresas de conhecimento intensivo já compõem, desde 2021, a cooperação científica do NCPM. Os fundadores do projeto, ou seja, quem lidera, é a corporação estatal Rosatom, a Academia Russa de Ciências, o Ministério da Ciência e Ensino Superior da Federação Russa, a Universidade Estatal de Moscou, Lomonosov, e o NRC, Instituto Kurchatov. Então é tudo muito obscuro, ninguém sabe quem manda, quer dizer, ele sabe. Mas para o resto do mundo, por que isso é importante? É muito importante manter em segredo. E, recentemente, alguns cientistas iranianos foram eliminados pela inteligência israelense. Então, quando se dá nome aos bois, quando se sabe quem comanda o quê, qual a importância de quem no quê, é muito fácil você resolver o problema eliminando o fator humano, se é que vocês me entendem. Agora, se tudo é meio obscuro, ninguém sabe de nada, quem manda em quê, quem faz o quê, é muito mais fácil proteger as pessoas envolvidas. Porque todas essas siglas, todos esses institutos, você tem pessoas por trás deles. Se você não souber o nome dessas pessoas, tanto melhor. Tanto melhor para essas pessoas e para a ciência russa. Vamos ver aqui, como exemplo, o Brasil. Todo mundo sabia quem é o nome, quem que é o cérebro por trás das pesquisas nucleares brasileiras. É o Almirante Otton. O que o Sérgio Moro, que maldito ele seja também, e maldito até a 7ª geração, maldito o corpo e a alma, né? Eu nem estou podendo comungar porque eu estou amaldiçoando esses filhos de uma... Voltando, o Sérgio Moro e esses militares entreguistas prenderam o Almirante Otton, que é o responsável pelo nosso progresso inacreditável na indústria nuclear, em tecnologias nucleares. Provavelmente foi feita uma tentativa de chantagem, ofereceu alguma coisa para o Almirante Otton, mas diferente desses entreguistas, desses militares entreguistas, dessa cambada de vagabundo do Moro, né, do Marreco do Paraná, do Marreco de Maringá, e daquele crente à toa, vagabundo, que era o comparsa dele, certo? Os dois agora viraram políticos, sempre foi, né? Foi muito fácil destruir a ciência brasileira só prendendo o Almirante Otton, e ele teve sorte de ter sido preso. No Irã, essas pessoas são eliminadas pelos israelenses. Então, não dar nome aos bois é importante e é inteligente. Tem coisas que é muito melhor não publicizar. E a federação sabe disso. Certo? A federação sabe disso. Vamos deixar aqui as coisas claras. Bom, de toda forma, continuando, os principais objetivos desse centro novo são obter novos resultados científicos de classe mundial, treinar cientistas altamente qualificados, educar novos líderes científicos e tecnológicos, fortalecer o potencial do pessoal das empresas Rosatom
e das principais organizações científicas da Federação Russa, e aumentar a atratividade da Rússia em ciência para jovens cientistas. Jovem cientista, eu quero ver se semana que vem ou na outra, eu entrevisto a nossa primeira jovem cientista. Eu conheço uma, com potencial. Ela tem umas ideias, tipo NASA. Não, mocinha, você é inteligente demais para trabalhar para os americanos, tem que abrir mão da cidadania brasileira. Trabalha com os russos, é melhor. Certo? Você é um cientista. Você quer ser cidadão americano, e você sabe o que os americanos fazem com cientistas que têm ideias próprias, né? Eles caem de edifícios, eles sofrem ataque cardíaco, o carro deles bate. Então é mais seguro, mais gratificante, mais estimulante, talvez você ser cientista na Federação Russa. Considere isso, né? Considere isso. Nós vamos buscar, como eu disse, se tudo der certo, semana que vem fazer nossa primeira entrevista no canal com um engenheiro eletrônico e professor de engenharia eletrônica, né? Tudo dando certo, nossa primeira entrevista vai ser com ele. Mas nós também vamos entrevistar uma jovem cientista. A partir da semana que vem, e aí eu gostaria, antes da gente continuar com o nosso vídeo, de agradecer imensamente as pessoas que estão nos ajudando com o Pix. Gostaria de agradecer imensamente. Se vocês verem os primeiros vídeos desse canal, eles eram muito toscos, porque a gente não tinha... Nossa webcam é de 2016. Já não tinha nada. Mas aí as pessoas foram doando e a gente foi aplicando no canal, né? Até esse jaleco eu comprei com dinheiro de doação. A webcam é com dinheiro de doação. O microfone é com dinheiro de doação. Certo? As caixas de som, o equipamento de luz, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. O equipamento de luz foi com dinheiro de doação. Nós recentemente compramos, para a gente fazer uma modernização realmente bruta na nossa capacidade de computação, a gente comprou uma placa-mãe. Vou até falar o nome dela, eu já repeti aqui algumas vezes, mas eu sempre gosto de agradecer as pessoas que nos ajudam, cara. A placa-mãe B450M, né? A M4 para Ryzen 5, certo? Para a CPU Asus Prime. Cara, então, e a gente está fazendo isso com o dinheiro das doações. E, evidentemente, tudo isso toma algum tempo. As doações também, via Pix, e as pessoas que se inscrevem no canal, isso nos ajuda a nos manter também. Porque, claro, a gente gosta muito de fazer o que a gente está fazendo, mas a gente precisa comer. Mas, basicamente, a maior parte das doações estão sendo usadas para a nossa melhoria tecnológica. Por isso, a gente está podendo, inclusive, ofertar coisas melhores. Então, agora a gente já está podendo mostrar a imagem, melhoramos um pouco nossos softwares. Você fala, Leide, essa máscara? E ela prejudica a sua dicção. Deixa eu falar duas coisas rápidas antes da gente continuar. Primeiro, minha dicção não é um problema só de máscara. Eu tenho dislexia e eu sofri uma hemorragia craniana quando eu tinha 26 anos. Tá vendo esse olho? Esse olho aqui? Ele não enxerga, eu sou cego desse olho. Eu só ouço 30% desse ouvido. Esse lado meu é todo estrambelhado. E, evidentemente, isso prejudica minha dicção. E eu sou muito inseguro com a minha aparência também. Muito, muito. Há problemas que eu não prefiro não dividir com vocês. São questões complexas. Um dia, quem sabe, eu consigo resolver. Mas, por enquanto, não. Então, eu compreendo as pessoas, né, que às vezes grilam e tal. Mas, gente, é o que dá para fazer, sabe? Acredito, o que dá para fazer é o que eu faço. Eu me empenho bastante em fazer pelo menos o que dá para fazer. Correto? Bom, agora vamos continuar. Né? Fizemos essas explanações que eu acho importante, mas vamos continuar. A organização desse sistema produtivo parece muito interessante, mas os prazos de 2 a 3 anos ainda parecem otimistas. Mas isso depende de qual que é o objetivo. Por exemplo, o roteiro do IAP RAS em 2 anos também não prevê a criação de uma máquina alfa. Quer dizer, também prevê.
o NTSFM pode criar sua própria versão com base nas tecnologias já disponíveis no IAP-RAS. Qual que é a diferença? Um trabalha em litografia com máscara e um sem máscara. Um trabalha em litografia com padrão de laser EUVL e o outro trabalha na litografia com padrão de raio-x. Então, são coisas diferentes. Você tem dois processos, dois projetos de eletrônica de alto nível concorrente um com o outro. Nesse sentido, olhando aqui do lado de fora, parece que a organização só quer subjugar a criação dessa litografia, cujo desenvolvimento já foram feitos por outros, ou seja, o papel puramente de liderança e coordenação. É improvável que eles planejem seriamente desenvolver algo alternativo, o que é uma pena. Agora, é improvável, mas não quer dizer que isso não esteja exatamente sendo feito. No entanto, para quem está à frente do projeto, o principal é que o implemente, e o mais rápido possível. Se o NCFM for mais rápido, mais proativo, mais ativo que o IAP-RAS, deixe governar. Ainda assim, muito depende da iniciativa e da rapidez. Como exemplo, com relutância, pode-se citar a energia positiva da gestão da Baikal Electronics e a passividade e lentidão da gestão da MCST, que tenta, mas infelizmente fica para trás no sentido literal e figurado da palavra, embora seu produto seja muito mais independente. Então, o que a gente está falando aqui? Nós temos duas tecnologias disputando na Rússia, que já existem. A tecnologia de litografia com máscara, baseada em laser de 13,5 nanômetros, padrão EUVL, que é a que a TSMC usa. Mas temos uma outra tecnologia russa, 100% nacional, que é a litografia baseada em raio-x. A litografia que o mundo inteiro usa é mais econômica, só que ela depende de tecnologia estrangeira. A litografia que só a Rússia desenvolve, baseada em raio-x, ela talvez seja um pouco mais complexa, mas ela é 100% russa. Então, até o ano passado, fazia sentido que a Rússia jogasse todas as fichas, ou a maioria das fichas, em desenvolver uma litografia EUVL de padrão global. Mas, a partir das sanções e a partir da guerra, que tende a ser permanente, o que a Rússia precisa é de independência. E aí uma litografia baseada em laser faz muito, mas muito mais sentido. Certo? Muito mais sentido. Vamos entender o que é essa litografia EUV russa de 7 nanômetros do IAP-RAS. Certo? Vamos entender isso. Vamos começar por isso. Entender o que é a litografia russa de 7 nanômetros do IAP-RAS, que é o Instituto de Matemática. Muito bem. Vamos falar um pouco dessa litografia EUV de alto desempenho do IAP-RAS. Certo? Bom, apesar dos desenvolvedores, em sua amostra de demonstração, perceber imagens individuais com resoluções, vamos nos concentrar nos padrões convencionais, os mais modestos de 28 nanômetros. No entanto, a gente tem tecnologia que é convencional. Da ISML tem uma resolução real de 13 nanômetros. E aqui a gente está falando da capacidade da resolução russa de 7 nanômetros. Com 13 nanômetros, eles conseguem atender padrões tecnológicos condicionais de 5 ou 4 nanômetros, que é exatamente o que a TSMC faz nanômetros. Com a marca de 13 nanômetros na Rússia, a TSMC consegue desenvolver padrões tecnológicos de 4 nanômetros. Agora pense comigo. Se a empresa taiwanesa consegue desenvolver litografia de 4 nanômetros com a máquina de resolução real de 13, o que será que os russos não poderão fazer com a máquina de resolução real de 7? Perfeito? Essa que é a questão. Mas vamos concentrar na de 28 nanômetros, que é a que os russos já têm desde 2011. Portanto, eles já têm 12 anos. A norma tecnológica de 28 nanômetros é o mínimo exigido.
para a produção de microprocessadores russos em massa. E, por outro lado, essa tecnologia relativamente rudimentar reduz os requisitos de precisão de alinhamento e mascara defeitos, o que ainda é um problema nos dias de hoje. A concentração de força na norma topológica de 28 nanômetros, isso eu estou falando para a produção de semicondutores em escala comercial, permite fazer uma litografia nos próximos anos, em vez de adiar por tempo indeterminado, quando você tem que escolher entre morrer ou o burro ou o Emir. Ao mesmo tempo, existe um grande potencial para atualizar a instalação à medida que a tecnologia para criar melhores máscaras, espelhos, unidades de alinhamento mais avançadas e outras partes do sistema forem desenvolvidas. Perfeito? De acordo com a redução do acordo com a norma tecnológica, os desenvolvedores vão seguir o caminho de uma redução razoável do custo de desenvolvimento e produção devido ao desempenho 3 a 4 vezes menor da litografia projetada em comparação com a litografia da ECML. Não faz muito tempo, ouvi-se argumentos a favor da recusa de reconstruir a própria fábrica da Rússia, alegando que não seria muito competitivo, porque o mercado russo é pequeno e funcionaria apenas condicionalmente 2 dias por semana, e ocioso o resto do tempo. Mas isso é uma bobagem. É uma bobagem porque o mercado russo não é pequeno, são 150. Com a incorporação das províncias norte-ocidentais de Dnieper, a população da Rússia está para 170 milhões de habitantes. E a população de um país que embarcou no caminho da digitalização. Gente, eu lembro quando eu fui na Rússia, em 2014, o grau de digitalização da Rússia era infinitamente maior que o da França. De verdade. No metrô você vê isso. No metrô você vê isso. Para entrar no metrô de Moscou, isso em 2014, só com cartão eletrônico. Tudo eletrônico, carregado eletronicamente, em pontos e tal. No de Paris ainda podia usar dinheiro. Se você for na Europa, você vai perceber que o setor alemão é tosco. O alemão não usa dinheiro. Não existe PIX na Europa, nem nos Estados Unidos. Agora, a digitalização da Rússia é infinitamente melhor do que de qualquer outro país da Europa, talvez com exceção dos nórdicos. Um país que vai ter 170 milhões de habitantes não é um mercado assim tão pequeno. Você falar que, é claro, pode exportar para a Pérsia, pode exportar para Cuba, pode exportar para a Coreia, pode exportar para a África, pode exportar para nós. Então não é um mercado assim tão pequeno. Certo? Não é mesmo pequeno. Mas vamos falar dessa questão mais técnica, que essa aqui vai ajudar vocês a entender. Vamos lá. A abertura numérica, vamos chamar de NA, do sistema óptico é reduzida para 0,25 em comparação com 0,33 da ESML. Isso reduz um pouco, simplifica muito a fabricação. O que é a abertura é mostrar, por exemplo, nesse sistema óptico de lentes. Está vendo esse que vocês estão vendo aí no slide? Está explicando o que é isso. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Vamos fazer uma discussão agora sobre comprimento de onda operacional. Em vez de uma fonte de radiação de estanho com comprimento de onda de 13 ECML, os cientistas da IAP-RAS escolheram a fonte baseada no gás xenônio, de 11,24 nanômetros. Então, como resultado, em primeiro lugar, ao gerar radiação não vai haver desperdício, porque o xenônio é um gás nobre. A química do ensino médio, do fundamental, explica o que é isso. Ele é muito mais estável. Não tem desperdício, e isso interfere na geração adicional de radiação, que é um grande problema para fontes de radiação à base de estanho, mas não um problema para a Rússia. Lembra, gente, que eu já mostrei para vocês da máquina esquerda e da máquina direita? Todo mundo concentrado na máquina esquerda, o fotolitógrafo, e os russos concentrados na máquina direita, a fonte emissora de energia. Sobre isso que eu estou falando. Qual que é o resultado disso? Em primeiro lugar, ao gerar radiação, eles estão falando de xenônio, não há desperdício. Certo? Segundo lugar, a resolução aumenta, o que
compensa significativamente a abertura reduzida do sistema óptico. Ou seja, a máquina de laser compensa a litografia. Então, a perda de radiação espacial é inferior a 10%. Além disso, fontes baseadas em xenônio são muito mais simples e muito mais baratas. Os russos, que já têm a tecnologia, os custos da litografia são precisamente fontes de radiação. Então, a estratégia russa foi, desde o começo, muito... O IAPR desenvolveu uma tecnologia para decomposição de espelhos multicamadas de rutênio-berílio, que possui uma refletância de 72%. É significativamente maior que a dos espelhos de molibdênio e silício usados nos comprimentos de onda de 3,5 nanômetros à base de estanho, que são aqueles da ISML. Então, em geral, a fonte de radiação é o elemento mais complexo do sistema. E é isso que os russos, eu venho dizendo desde o começo, vêm desenvolvendo. Muitos parâmetros da litografia são limitados amplamente por essas capacidades. A fonte de radiação ocupa 10 metros cúbicos. O sistema todo é difícil. Só para vocês terem ideia, a máquina litográfica da ESML pesa 200 toneladas e custa 300 milhões de dólares. 1,5 bilhão de reais. Cada máquina. Cada máquina. Por quê? Porque o maior custo, o maior volume, o maior peso está na fonte de energia. É nisso que os russos vêm trabalhando, desde o início. Perfeito? É nisso que os russos estão trabalhando. Então, para quem fica pensando, tadinho dos russos, eles estão muito atrasados. Baby, não estão. A gente está discutindo milho e eles já estão com a pamonha feita faz tempo. Certo? E eles já estão com a pamonha feita faz tempo. E agora a gente vai tentar explicar a litografia UV sem máscara. Russa de 28 nanômetros. Nós falamos com máscara, vamos falar da sem máscara. Bom, a fotografia para máscara EUV é uma estrutura multicamada reflexiva. Deixa eu colocar uma imagem aqui. Nós temos uma imagem, então vamos usar, né? Pronto. Isso vai ajudar vocês todos a entender. A fotografia é uma estrutura multicamada reflexiva com espelho. E existem grandes dificuldades para fazer ela com qualidade. Porque se na superfície da fotomáscara está muito fácil encontrar os defeitos e corrigir, como ela é feita em camadas, controlar o que acontece nessas camadas mais internas é bem mais difícil. O mestre Leider aqui já explicou que essa impressão é em camadas, certo? Que o semicondutor é feito em camadas. E é exatamente nessas camadas, vocês podem ver nessa imagem, que reside o problema. O controle de defeitos é uma tarefa que não é trivial. Então, a criação de uma máscara assim é muito cara, porque ela não pode ter defeitos. Vocês podem olhar na figura aí que nós estamos falando. O problema de sombrear as camadas internas à esquerda e defeitos característicos da fotomáscara em camadas reflexivas à direita. Certo? Então, é complicado, é difícil. Além disso, outro problema é o sombreamento das camadas internas da fotomáscara da radiação por bordas de alta absorção, especialmente uma grande abertura do sistema óptico. Uma solução baseada em uma fotomáscara eletrônica de uma matriz de microespelhos, a chamada tecnologia sem máscara ou fotomáscara, elimina o problema acima e resolve outros. Por quê? 1. A resolução é melhorada. 2. A dependência do custo de processo da litografia da quantidade de produtos produzidos é reduzida. Isso nós estamos falando da tecnologia russa, não da holandesa ocidental. O problema de nanodefeitos da superfície e volume de revestimentos refletivos é excluído, ele deixa de existir, porque não existe uma necessidade de infraestrutura de diagnóstico. 4. As dimensões geométricas, o consumo de energia e o custo da litografia são muito reduzidos. Todavia, existem algumas dificuldades. Primeiro, a produtividade de 30 a 100 vezes menor. Quer dizer, isso é um problema exatamente se você não considera que o objetivo da Rússia é primeiro produzir para ela mesma. Como ela não vai produzir para o mundo inteiro, a priori só para ela e para os aliados, ela não precisa de uma estrutura produtiva tão grande quanto a que existe em Taiwan, no Japão, na Coreia ou nos Estados Unidos. Certo? Segundo, aí nós temos uma questão mais complexa. O sistema de varreduras de duas coordenadas é muito mais complexo que uma só. Só que é mais complexo se a gente esquecer
que os matemáticos russos são os melhores do mundo. É para isso que eles trabalham. Então, a partir do momento, quando a gente entende o problema das fotomáscaras, a gente pode passar para a tecnologia sem fotomáscara. Então, vamos passar aqui para a tecnologia sem fotomáscara. Certo? Bom, com base na mesma fonte de radiação de 11,2 nanômetros, em 2016, 7 anos atrás, o IBM Haas anunciou uma proposta de projeto de litografia sem fotomáscara com a produtividade estimada de 22 chapas por hora, o que não é tão pouco assim. Que lembra, gente, que nós estamos falando de milhões de transistores por milímetro quadrado. 22 chapas por hora é muita coisa, ainda mais se você considerar que o mercado interno da Rússia é só de 170 milhões de pessoas. Mesmo se você considerar expandir isso para Irã, para Cuba, para Síria, para Bielorrússia, para África, para a Rússia está ótimo. Certo? Por quê? Vamos pensar. Estamos falando de 22 chapas por hora. E as litografias EUV clássicas da ICML produzem 160 chapas por hora. Mas é o que eu disse. É outra escala. Outro trabalho foi concluído em AP Haas, no qual desenvolveu-se um esquema de litografia de fotomáscara com comprimento de onda de 13,5 nanômetros, que é mais ou menos o que a ICML tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É isso aqui. Certo? Esse comprimento de onda menos promissor, aquele de estanho, foi escolhido com base no fato de que componentes do sistema para ele já existiam, ou a tecnologia para a produção dele era mais desenvolvida. Mas aí, gente, é aquilo que a gente falou. Fazia muito sentido quando a Rússia ainda era aceita no mundo ocidental. A partir do momento que a necessidade para a independência aumenta, a coisa muda. Então, enfim, para o litógrafo foi desenvolvido um modelo de lente para um comprimento de onda 13,5 nanômetros, com redução real de 400 vezes. Na verdade, eles conseguiram 404 vezes. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês como isso foi feito. Bom, no desempenho de todo o sistema é de 0,4 placas por hora, que não é muito. Né? Não é muito, realmente. A ICML trabalha com 160. No entanto, tem maneiras de fácil aumentar a produtividade para 6 chapas por hora. Você pensa, pô, 6 chapas por hora, a ICML produz 160. Nós estamos falando da Rússia. Inicialmente, para atender a necessidade de Rússia, e no limite, Bielorrússia, Irã, Síria, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba. Não precisa mais que isso. Certo? A verdade é essa. Não precisa mais que isso, gente. Não precisa se preocupar em coisas mais poderosas, se não existe a necessidade dessas coisas mais poderosas. A fonte de radiação de 13,5 nanômetros é utilizada, uma fonte comercial já produzida pelo Instituto Troit de Espectroscopia, que é russo. Então já existe essa fonte. Ela, inclusive, é vendida pela ICML. Certo? A ICML compra essa fonte. Mas, no momento, a litografia sem máscara de 13,5 nanômetros está realmente pronta para P&D, ok. Embora seja possível continuar trabalhando no desenvolvimento exclusivamente russo de uma litografia sem máscara de 11,2 nanômetros. Isso pode ser feito para os desenvolvimentos apropriados na litografia UV clássica. A operação experimental da litografia sem fotomáscara, acabada com comprimento de onda de 13,5 nanômetros, de acordo com os desenvolvedores, é esperada para 2026. Mas até que ponto esse sistema de copiar o Ocidente é vantajoso hoje? Podia ser, repito, antes de fevereiro do ano passado. Mas depois daquilo as coisas todas mudaram. Então, o desenvolvimento de uma tecnologia exclusivamente russa, hoje faz todo o sentido do mundo. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, que é, por que uma promissora litografia de EUV russa oferece um comprimento de onda de 11,2 e não 13,5 nanômetros como o da ICML? Certo? Vamos explicar de novo isso. Falamos alguma coisa, mas vamos explicar para ficar claro. A Rússia está seguindo o caminho de desenvolver vários tipos de litografia.
primeiro lugar, litografias clássicas estão sendo desenvolvidas por a norma topológica de 350 nanômetros. E no caso de mascaramento duplo, ou múltiplo, usando modelos de mudança de fase para atingir norma topológica de 130 nanômetros. Essas litografias funcionarão com radiação de comprimento de onda de 193 nanômetros. Precisamos dessas litografias para dimensionar a produção existente de microcontroladores e outros chips, para os quais a norma topológica é normal. A propósito, existe muito desses microeletrônicos que é importante preencher esse nicho de mercado de equipamento. Quer dizer, a gente está falando de 193 nanômetros, 350 nanômetros, enquanto a tecnologia mínima é 28 nanômetros. Lembra daquela alemã lá, daquela ministra europeia que falou, os russos estão canibalizando máquinas de lavar roupa? Então, são máquinas de lavar roupa, geladeira, televisores, essas coisas de uso civil que exatamente usam esses microprocessadores de 130 nanômetros. Certo? São eles que usam. Não precisa de microprocessador de 28 nanômetros, de 7 nanômetros, de 5 nanômetros para geladeira, gente. Certo? Não precisa. Para a maior parte dos instrumentos de navegação do carro, para uma moto, para o sistema de ignição da roçadeira, não precisa disso. A de 130 nanômetros dá e passa. E é um mercado que tem que ser atendido. Certo? É um mercado que tem que ser atendido. É um mercado que existe, é enorme, tem que ser atendido. A norma topológica de 130 nanômetros atende esse mercado. Perfeito? E outra coisa, no futuro é possível refinar essas máquinas para padrões topológicos de 90 nanômetros. E provavelmente já está sendo planejado. Certo? Porque já está sendo realizado um programa de desenvolvimento para isso. Certo? Para padrões topológicos de 65 a 90 nanômetros. O código é Progress IF. E também você tem um P&D de desenvolvimento, de produção da instalação de processo tecnológico de monitoramento topológico padrão em nanômetros, para conformidade com os dados do progresso. O código é Progress KTF. É assim que as coisas funcionam na Rússia. Quando não é igual no Brasil. Por que a Universidade do Brasil é um tormento? Por causa das panelinhas. Não tem panelinha. Tudo tem panelinha. E você tem umas disputas idiotas. Na federação, não. Eles lançam, falam, querendo desenvolver isso. Quem quer? A pessoa, a instituição, o grupo se candidata. Não interessa quem você seja, onde você está, qual a sua universidade. Você se candidata, se apresenta. Se você tiver condição, você pega o dinheiro. E a pesquisa. Está lá. Inclusive, você é brasileiro. Olha os códigos. Né? Olha os códigos. Progress IF e Progress KTF. Se você e seus amigos verem que dão conta, se candidata. Vocês podem ir para a Rússia e desenvolver isso. Qualquer um pode. É um sistema mais aberto. É cooperativo e, ao mesmo tempo, competitivo, justo. Bom, mas, em segundo lugar, está sendo desenvolvida uma litografia sem fotomáscara com radiação de comprimento de onda de 13,5 nanômetros. Na classificação mundial, esse é o limite entre ultravioleta extremo e UV, mas a russa já está na faixa dos raios-x. A de 11,24 já está na faixa dos raios-x, em qualquer tradução. Então, essa litografia é planejada para imprimir lotes limitados de processar padrão topológico de 28 nanômetros. São exatamente esses chips para celular, para computador, para satélite, para foguete, né? Então, uma fotomáscara para litografia clássica de raio-x é muito difícil de fabricar, porque não funciona por transmissão, como nas litografias por ultravioleta convencionais, UVL, mas como um espelho, recurso de ótica de raio-x. E um espelho de raio-x é uma estrutura multicamada, cujos defeitos internos são muito difíceis de controlar. Portanto, o uso de um design para todas as ocasiões de microespelhos controlados, em vez de tais fotomáscaras, embora reduza a produtividade de 30 a 100 vezes, também reduz o custo de um processador de peças. Vamos supor o seguinte, os russos têm apenas a máquina experimental, 50 mil peças. Digamos que eles conseguem produzir uma dessa por dia. Então, 1,5 milhão de peças por mês, 18 milhões de peças por ano. A Federação Russa não precisa mais que isso. Posso garantir para vocês que não precisa. Para defesa, segurança nacional, ciência de ponta, não precisa.
Isso a gente está supondo que ela só tem uma máquina. Claro que ela pode ter muito mais. Em terceiro lugar, uma promissora, isso que a gente quer falar aqui, litografia de raio-x de alto desempenho, obviamente não sem máscara, mas clássica, com radiação e comprimento de onda de 11,24 nanômetros foi proposta. Em sua primeira versão, focará em normas de 28 nanômetros, mas rapidamente será atualizada para 10 nanômetros ou ainda mais finas. E aí lembra, gente, que são só valores, porque a gente viu que com a de 13 nanômetros foi possível fazer de 4. Você tem uma redução para 30%. Então, se tiver uma de 10, você pode fazer uma de 3 ou ainda mais finas. Que já permitiria, ou permite, se a Rússia já tiver ninguém saber, o desenvolvimento de coisas que o Ocidente nem sonha em ter. Vamos lá. Então, por um lado, a norma topológica de 28 nanômetros é o mínimo exigido hoje para a produção de microprocessadores russos em massa. Mas, por outro lado, essa tecnologia rudimentar está reduzindo os requisitos de precisão e alinhamento e mascara defeitos, o que é um problema. De toda forma, o projeto dessa litografia surgiu no ano passado, em 2022, no momento que ficou claro para a Rússia que eles precisam produzir microprocessadores em grandes volumes, centenas de milhares de milhões, e não apenas em volumes de várias dezenas de milhares de peças, que é o que eles já produzem há anos. Anteriormente, os desenvolvedores consideravam a produção de fotomáscara para tais litografias uma tarefa insuportável, e a produção de microprocessadores em si não era tão lucrativa devido aos pequenos lotes. Mas também eram necessários grandes lotes, bastante lucrativos no nível atual, para 2023 no futuro, especialmente se a gente continua com essa situação entre a Federação e o Ocidente. Certo? Então, você precisa desses lotes para desenvolvimento de equipamentos de tecnologia. Uma coisa que as pessoas se esquecem, gente, é que a tecnologia russa, em radar, satélite, armas, está incrivelmente avançada, mas está muito na frente do Ocidente. Gente, isso não foi feito na mão, não foi feito na unha. É claro, é óbvio que os russos têm supercomputadores muito poderosos, que essa é uma computação muito poderosa, e só não estão mostrando, mas que eles têm é óbvio. Você não faz uma coisa que nem uma Vanguard, você não faz uma coisa como o Pereslet, você não faz uma coisa como aqueles sistemas lasers, você não faz uma coisa como os satélites Tundra, sem ter uma computação poderosíssima e que não depende do Ocidente. Então, é claro que a Rússia já tem, é óbvio que a Rússia já tem, porque se ela não tivesse, ela não faria o que está fazendo e o que já fez, certo? Então, na verdade, existe uma dupla redundância da necessidade de criar esses equipamentos. Então, é por isso que eu, sinceramente, acredito que eles já existam. Bom, de toda forma, você provavelmente já percebeu que a litografia sem fotomáscara, cuja pesquisa e desenvolvimento foi concluída no final de 2022, e o TOR para pesquisa e desenvolvimento foi emitido, funcionará no comprimento usual de 13,5 nanômetros, para litografia de raio-x. Não estou falando de litografia UVL, de raio-x. Espelho, fonte de radiação e outros elementos para esse comprimento de onda já estão bem estudados e prontos para produção. Mas o laser de estanho, como a gente discutiu, tem problemas. Mas, enquanto isso, uma litografia muito promissora de raio-x de altíssimo desempenho já foi proposta, como fonte de radiação, o comprimento de onda de 11,24 nanômetros, aquela base xenônia. Por que isso acontece? Quais são os benefícios? Vamos discutir isso. Parece óbvio que o comprimento de onda para litografia é selecionado com base na presença de certas fontes de radiação. Por exemplo, a fonte de radiação de plasma de estânio fornece comprimento de onda de 13,5 nanômetros. Agora, a fonte de radiação em plasma de xenônio fornece o comprimento de onda de 11,2 nanômetros. Dependendo do material do plasma, a gente obtém um ou outro comprimento de onda. E a lista de comprimentos de ondas que a gente tem é discreta e limitada. Por óbvio, né? Mas, além do comprimento de onda da fonte de radiação, gente, vocês podem acompanhar isso nesse desenho que está aí no slide, certo? Um fator importante é a possibilidade de criar uma ótica eficiente, ou seja, física e matemática, para uma determinada faixa de radiação. A ótica dos raios-x não são lentes, mas espelhos. Nesse caso, os raios-x são mal refletidos, e para aumentar o coeficiente de reflexão, os espelhos são feitos de várias camadas, alternando dois materiais, no limite dos quais ocorre a reflexão, certo? Então, é tipo um wafer. No limite do wafer, a reflexão acontece. Além disso, para diferentes comprimentos de onda, esses materiais são diferentes.
Então, vamos lá, presta atenção no desenho de baixo que vocês estão vendo. Assim, um comprimento de onda de 13,5 nanômetros, o par é de molibdênio e silício. É perfeitamente adequado e com um coeficiente de reflexão de cerca de 67%. O máximo teórico é 74%, que é o mesmo alcançado no IAP-RAS e é considerado bastante aceitável. Perfeito? Se vocês olharem isso aí, está explicando, né, vou até ler para vocês, o princípio de funcionamento dos espelhos multicamadas e a curva de reflexão de um revestimento molibdênio e silício multicamadas. N1 e N2 são os coeficientes de reflexão de molibdênio e silício. À direita está a curva teórica resultante do coeficiente de reflexão do revestimento multicamadas. Mas vamos continuar. Para a litografia EUV, a ASML escolheu exatamente esse comprimento de onda e esses espelhos para ótica. A propósito, o IPM-RAS, que é uma ramificação do IAP-RAS, colabora com a ASML há vários anos no tópico de desenvolvimento de espelhos de raio-x. E o Instituto de Espectroscopia RAS vem desenvolvendo uma fonte de radiação para fotolitógrafo no interesse da ASML. Então, não é a Rússia que está copiando a Holanda, é a Holanda que compra essa tecnologia da Rússia. Mas isso a Globo não mostra, né? Em 2002, para a geração de raio-x na faixa de 13,5 nanômetros, o PhD Kaspar Koshelev, do Laboratório de Espectroscopia Atômica, foi o primeiro a propor o uso do estanho. Então, repito, mais de 20 anos atrás, os russos que propuseram essa possibilidade. Ou seja, os institutos russos acabaram sendo doadores de duas das tecnologias-chave para... Nossa, estou começando a tossir, estou sem água, ainda bem que estou terminando. De duas das tecnologias-chave que a ASML utilizou, certo? Para a construção de elementos de plasma com a ótica, elementos de fonte de radiação, modelagem de proteção ótica, degradação e experiências numéricas outras. Portanto, a federação não está começando a construir a litografia do zero, muito pelo contrário. Nossa ciência, evidentemente, não parou desde então. E nossos cientistas agora desenvolveram uma fonte de radiação baseada em xenônio, muito mais compacta, muito mais barata e muito mais econômica, mais eficiente. Além dos benefícios acima, a fonte produziu comprimentos de onda mais curtos, de 10,88 nanômetros, de maior intensidade, e 11,24 nanômetros de menor intensidade, dependendo do estado de xenônio. Isso significa que ceteris paribus, com um comprimento de onda menor, você pode obter uma resolução mais alta da litografia, ou obter uma ótica de abertura menor para obter o mesmo resultado. Em seguida, foram calculados espelhos para esse comprimento de onda. Surgiram os espelhos de ródio-estrôncio e rutênio-berílio, respectivamente. O máximo da reflexão teórica para ródio-estrôncio é 73,9% e para rutênio-berílio 78,2%. Assim, a alta intensidade na radiação de 10,82 nanômetros foi compensada pela menor refletividade do espelho de ródio-estrôncio e a menor intensidade da radiação na faixa de 11,24 nanômetros foi compensada pela maior refletividade do espelho de rutênio-berílio. Como resultado, eles escolheram o comprimento de onda específico para a litografia, que passou a depender do número de espelhos dessa litografia. Se você precisa de poucos reflexos, como em litografia sem máscara, faz sentido usar uma faixa intensa de 10,82 nanômetros. Só que eles estão falando de um processo com muitos espelhos, numa litografia de alto desempenho com máscara. Então, o lógico é usar a faixa de 11,24 nanômetros com espelhos mais eficientes. E foi exatamente a escolha russa. Litografia de alto desempenho caiu precisamente na faixa de 11,24 nanômetros. E o que são esses espelhos de rutênio-berílio na prática? Em 2022, ano passado, o IPM-RAS desenvolveu uma tecnologia para deposição de espelhos multicamadas rutênio-berílio com refletância de 72%. Alcançaram até uma refletância recorde de 72,2%, usando molibdênio como camada tampão. Certo? Então, você tem uma estrutura rutênio, molibdênio, berílio, molibdênio. A propósito, o coeficiente de reflexão é muito maior que o dos espelhos de molibdênio e silício para comprimento de onda de 13,5 nanômetros, onde o IPM-RAS atingiu um valor de 67%. Então, nós estamos falando aqui de uma eficiência incrivelmente superior, muito superior do sistema russo.
Então, é aquilo que eu venho falando, gente. Está todo mundo pensando que a Rússia está plantando milho, mas ela já está comendo pamonha faz tempo. Certo? Ela já está comendo pamonha faz tempo. Esse joguinho, ó, a Rússia pobrezinha, sem chip, sem semicondutor, isso é bobagem. Isso é bobagem. E eu espero ter mostrado isso para todos vocês aqui. Certo? Eu vou colocar os principais artigos no nosso canal no Telegram. Para quem quiser lá verificar, né? É só ir lá. Certo? A gente mostra com todo carinho para quem tiver curiosidade de ver. Certinho? Por hoje é só. E por que eu gravei ao invés de transmitir ao vivo? Porque eu não... Embora... Gente, eu já estou tomando remedinhos. Ó. Tomando remedinhos. Tomando remedinho. Alguns são bem ruins. Nossa Senhora, socorro. Mas eu, embora eu tenha melhorado, eu não estou na melhor das minhas condições. E ontem eu quase passei vergonha na frente da câmera. Então, para evitar essas coisas, a gente fez gravado. Né? Isso é bom porque, por exemplo, às vezes eu dou insônia, essas coisas assim. Então, já posso deixar gravado e só publico na hora. Eu vou tentar publicar, gente, de verdade, porque eu tenho que dar um jeito de comer, né? Mas eu vou tentar, principalmente se eu acordar muito cedo, essas coisas, eu já estou conseguindo entregar sempre alguma coisa às 9 horas. Eu vou ver se eu consigo entregar sempre alguma coisa às 13h13. Certo? Porque nós temos 2 horários que a gente apresenta alguma coisa. Quando não der para me apresentar ao vivo, eu deixo alguma coisa gravada. Tá certo? Muito obrigado pela participação de todos vocês. E se vocês falam, nossa, vamos ajudar o canal, a melhor maneira de vocês ajudar é dando like e comentando. Pode ser com emoji que vocês estão ajudando enormemente. Se vocês assinarem, então, nossa senhora. Mas sempre tem as pessoas que podem mais, né? Então, se você quiser fazer uma doação no Pix para o nosso projeto de computador, lembrando que já conseguimos o suficiente, já compramos a nossa placa-mãe. A placa-mãe que a gente comprou foi a... Só um momento, gente. Eu sempre esqueço ela. A placa-mãe que a gente já comprou, graças ao dinheiro de doação dos Pix, ela se chama BM450 para Ryzen 5. É uma CPU Asus Prime. Perfeito? AM4 DDR4 128 GB. Não sei o que significa direito, mas felizmente nós temos engenheiros que ajudam a gente aqui, né? E eles recomendaram essa, então é essa que a gente vai comprar, tá certo? E a gente vai comprar, não, a gente comprou, graças a Deus a gente comprou. A gente já comprou essa placa. Só que, evidentemente, dentro das possibilidades dos nossos recursos, né? Então ela vai vir da China, vai chegar daqui a um mês. Então, se vocês já quiserem ajudar a gente para o próximo passo, que é exatamente essa Ryzen 5, pode fazer doação no Pix, sem medo de ser feliz. Qualquer real ajuda. Qualquer real ajuda. Nossa, comprei 3 cervejas na promoção por R$18,90. Sobrou R$1,10. Pô, R$1,10 já ajuda a gente. Pix aceita qualquer valor. É leidasilva@gmail.com. E tenham todos uma ótima noite, fiquem bem, uma ótima madrugada, dia ou tarde, não sei a hora que vocês estarão vendo isso. Certo? Obrigado a todos. Paz e bem. Shalom. Tem que colocar nossa musiquinha de encerramento. Espera aí. Vamos colocar nossa musiquinha de encerramento. Ainda bem que você terminou agora, que a chuva está começando. Para cair uma tempestade e a gente perder tudo. Não custa nada. Peraí, gente, cadê as nossas musiquinhas? Mas que coisa, ela tá aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Quaisquer informações, é só fazer pergunta para nós, que, claro, a gente não vai saber responder. Nós temos 2 engenheiros aqui que têm capacidade técnica para responder. Inclusive, semana que vem, nós teremos uma entrevista com um engenheiro eletrônico que vai explicar essas coisas para nós. Nossa primeira entrevista do canal vai ser exatamente com um engenheiro eletrônico.
para ele ajudar todos nós a entender essas coisas. Salam, shalom, paz e bem, axé, paz do Senhor, o que mais que tem? Namastê, para todos vocês. Tchau.